Bom, e hoje eu estou acompanhado do nosso colunista de agronegócio, Bené Romano, para dar uma boa notícia para a nossa audiência. Uma fazenda patense está entre as mais sustentáveis do país, segundo uma premiação destacada na edição de setembro na revista do Globo Rural. A Fazenda Recanto, do empresário patense Cláudio Nasser, obteve a primeira colocação na categoria de média propriedade, no 8º Prêmio Fazenda Sustentável, que aconteceu no último dia 17 de setembro. Bené, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Satisfação estar aqui no Jornal da Manhã, da Jovem Pan Patos, e num dia muito especial, em que nós vamos conversar com o nosso querido Cláudio Nasser, produtor, empresário de destaque, na nossa região, e que recebeu essa premiação, por ter uma das fazendas mais sustentáveis do Brasil. Então, nada melhor do que sabermos do próprio Cláudio sobre como foi essa premiação e o que levou a Fazenda Recanto a receber essa condecoração. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, isso aí é uma jornada de muitos anos, Você tem duas maneiras de conquistar um título desse. O primeiro é você seguindo regras, de certificações, que elas vêm sempre em bom tempo, mas, de forma geral, nos dá muito trabalho, porque, na realidade, o melhor caminho é o caminho do aculturamento. Essa questão de sustentabilidade é uma mudança no jeito de ser. E nós, já não é de hoje, nós já estamos há 40 anos nessa jornada, mostrando para as pessoas a importância, primeiro, das pessoas serem sustentáveis, e depois expandir tudo isso para o ambiente, para a economia, para o meio no qual nós estamos inseridos. E lá na fazenda, há mais de 40 anos, como eu coloquei, nós estamos lá não impondo, mas nós estamos catando lixo o tempo todo, nós estamos preservando as beiradas dos riachos, a gente está cuidando de embalagens, ou seja, a gente já vem há muito tempo, através dos nossos exemplos, caminhando no sentido de buscar o entendimento daqueles que estão à nossa volta, da importância que é ter esse cuidado para com tudo aquilo que nós mexemos e trabalhamos. Ser sustentável não é só pensar no meio ambiente, não é só pensar em químicos. Ser sustentável é levantar de manhã cedo, dar um bom dia para aquele que está do seu lado, dar um bom abraço, enfim. Entendermos que essa questão da sustentabilidade ela não tem um foco só, ela tem um caminho a ser percorrido muito importante. Bacana. Cláudio, e detalhe para a gente, então, quais são as práticas ambientais da Fazenda Recanto que destacam aí pela produção de café sustentável? Desde a coleta seletiva, de uma parcimônia no uso de químicos, mas, enfim, tudo isso começou com problemas gerados por uma das nossas atividades, que era a suinocultura, e que gerava um grande contingente de afluentes poluentes. E lá eu sempre dizia, ser sustentável é isso, aqui tem um problema, mas também tem uma oportunidade. E enveredamos a pesquisar soluções para que não continuássemos criando problemas de contaminação no meio ambiente. E aí o que foi feito foi pesquisas nas quais nós estabelecemos biodigestores, para vocês terem noção, hoje fala muito em sequestro de carbono, em 2002, a gente já recebia créditos de carbono na Fazenda Recanto, porque a gente já tinha os biodigestores. E de lá para cá, nós colocamos bastante atenção em pesquisas para soluções de energia elétrica. Hoje a nossa fazenda ela é autossustentável, nós não dependemos da energia elétrica da concessionária. Por outro lado, avançamos com as pesquisas para buscar um biometano também veicular, que pudesse nos dar independência dentro da fazenda de combustível. Nós tivemos até o primeiro trator da New Holland na nossa fazenda, testando o nosso biometano veicular, e foi um sucesso, e lá até hoje nós já temos alguns casos rodando a biometano. E sobrando ainda de tudo isso, nós temos ainda uma compostagem que nos ajuda a fertilizar o nosso café. Então, aquilo que era um problema, ainda sobra água. A água ela vai para um pivô controlado de pastagem, onde a gente produz forragem para os animais. Na realidade, aquilo que era um problema gerou energia, gerou recursos, gerou fertilizante e gerou solução. Então, isso
E mais ainda, né, essa energia ela sobra na nossa fazenda e a gente pôde disponibilizar para a parte dos nossos funcionários, reduzindo a conta de luz deles. Cláudio, eu me sinto muito feliz e orgulhoso, inclusive, por termos trabalhado junto. Eu conheço bem, conheço de dentro como é que funciona, mas eu queria que os nossos ouvintes e telespectadores entendessem também um pouco mais sobre isso. Hoje a gente fala, né, da economia circular e que dentro da Fazenda Recanto ela não é meramente uma retórica, não é uma teoria, é aplicada 100%, né? E nesse aspecto aí, a suinocultura como uma atividade que você disse altamente poluente, né? Hoje vocês trabalham utilizando, né, todos ali os dejetos. Eu gostaria que você explicasse sobre isso, a questão da economia circular, que é um termo técnico, né? E na prática, como é que vocês aplicam isso aí? Na realidade, nós rodamos todo o nosso sistema dentro da própria fazenda. Você gera energia, você gera o seu fertilizante, mas a nossa produção também é direcionada para essa estrutura. Então, toda a nossa produção de milho, ela vai para a suinocultura, ela é consumida para a suinocultura. Nós não vendemos praticamente absolutamente nada de milho, ele é todo consumido. Nós temos uma produção de semente de soja também, que vai para a usina de beneficiamento. O que sobra dessa usina é o descarte da soja, que nós também extrusamos essa soja na nossa fazenda, ou seja, nós produzimos o nosso farelo, a gente produz o óleo também, que é importante para as rações, a gente produz a ração lá. E, além disso, há uns anos atrás, trabalhamos muito para também dar, originar esses animais, né? O que fazer com esses animais, de que forma, aonde vender e o que fazer. E aí nós construímos aí, idealizamos a Suinco, que é uma cooperativa hoje que tem bastante expressão em Patos de Minas, aonde que lá nós mandamos todos os animais que são abatidos de forma também sustentável e daí atingimos o consumidor final, ou seja, é um projeto no qual todas as atividades nas quais nós estamos lá atuando, elas estão interligadas e se somando para um objetivo comum. Excelente, gente. Bom, e agora nós continuamos com o nosso bate-papo com o Cláudio Nasser sobre a conquista no 8º Prêmio Fazenda Sustentável de Melhor Propriedade de Médio Porte do país. Cláudio, fale agora para a nossa audiência sobre o compromisso que a Fazenda Recanto possui com as mudanças climáticas e a necessidade de produções sustentáveis no nosso atual contexto. Na realidade, a gente percebe que o nosso compromisso ele sempre foi e é com as futuras gerações, né? A gente passa a entender, à medida que a gente vai amadurecendo, que a nossa passagem aqui é muito rápida e a gente precisa de deixar um legado, né, de oportunidade para as próximas gerações que virão. Então, cuidar da forma que estamos cuidando, a gente tem a certeza e a convicção que as próximas gerações vão poder também usufruir disso tudo que a gente hoje usufrui, né, e contribui tanto para a sociedade. Então, é um viés voltado para algo que faz sentido. Cláudio, como já foi dito e referenciado por essa premiação, Fazenda Recanto é uma referência hoje, não só para Patos de Minas, como para a região e para todo o Brasil, na questão de sustentabilidade. Como que você interpreta a mentalidade hoje dos produtores brasileiros, de uma forma geral, no que a gente fala em termos de uso dos recursos naturais, essa questão de reaproveitamento de dejetos, como vocês fazem, por exemplo, na suinocultura, né, que não se perde nada. Como é que você interpreta hoje a mentalidade do produtor brasileiro, em que ponto estamos e aonde deveremos chegar? Na realidade, o que eu percebo, normalmente a gente atrai aqueles que parecem com a gente, né? Então, assim, na grande maioria dos produtores que eu conheço, são produtores apaixonados pela terra, né? E quem nasce nesse ambiente, ele já nasce um pouco diferente, porque esse contato com a natureza, ele faz com que a vida ela faz mais sentido. E os agricultores que eu conheço, eles estão também envolvidos nessa busca constante, né, de trazer soluções sustentáveis. Eu não vou dizer para você que é a maioria, mas a grande maioria hoje se preocupa, a grande maioria está envolvida, até porque hoje o mundo nos cobra isso de uma forma bastante eficaz e clara.
Ô, Cláudio, durante o recebimento do prêmio no evento do Globo Rural, você disse que é muito julgado pelo seu trabalho por desconhecimento das pessoas sobre o que é realizado. Conta pra gente aí o que seria, né, esse desconhecimento aí das pessoas e também como informar aí essas pessoas sobre a cafeicultura regenerativa. Na realidade, o que a gente está vivendo hoje é uma loucura, né? Nós vivemos no mundo das ideias, né? Nós chegamos a um ponto de um professor, né, tá ensinando sobre um ruminante, uma vaca, e você sai com ele pelo campo, ele vê a vaca e pergunta: o que é isso? Não é aquela vaca que você estava me ensinando ali. Então, na realidade, nós vivemos no mundo das ideias. Eu acho que a nossa sociedade ela não tem uma clareza da grandeza do que é o agro brasileiro e da responsabilidade que nós temos, né, para com a nação e para com o mundo. Então, a gente precisa de entender isso de uma forma clara, nos aproximarmos das capitais, né, dessas pessoas que estão tão longe da gente. E eu lá dizia que, por que não, né, desenvolver um programa de turismo no qual as pessoas poderiam realmente vir conhecer um pouco mais esse agro que tanto que se fala, né, e pouco se conhece, né? A gente tem olhos, a gente tem boca, a gente tem ouvido, a gente tem todos os sensores, mas a gente está usando as ideias para julgarmos uns aos outros sem realmente conhecer. Eu vejo muita gente falando de Amazônias, de matas ciliares, mas não sabe absolutamente o que é isso, nunca visitou, nunca passou perto. Então, assim, eles nos julgam o tempo todo sem conhecer a nossa realidade. Então, nós precisamos para lá conhecer a realidade deles, o que faz eles pensarem dessa forma, e da mesma forma eles precisam se aproximar de nós para que nós possamos criar um ambiente que nos aproxime e não nos distancie. Sobre essa questão da empatia, né, como você está dizendo, de a cidade conhecer o campo conhecer a cidade, a gente percebe que o agronegócio hoje ele é muito combatido, exatamente porque as pessoas não entendem, né? Ou talvez ele não consiga transmitir o que realmente ele é. E a gente vê alguns absurdos, como, por exemplo, pesquisadores ou professores argumentando que os fogos recentes, aí, principalmente no estado de São Paulo, na área de cana, foram colocados pelos próprios produtores. Ou seja, é uma falta de conhecimento sobre isso. Eu gostaria de te perguntar qual que seria o maior desafio, né, sobre a sustentabilidade, em que hoje temos uma agricultura severamente afetada por queimadas e pelas mudanças climáticas. Mais uma constatação aí desse distanciamento, né, do conhecimento do que é o agro, né? A pior coisa para um agricultor, independente da atividade e da cultura na qual ele desenvolve, a pior coisa é fogo. Fogo destrói toda a construção que foi feita ao longo dos anos de matéria orgânica, né, de inimigos naturais. Quando o fogo passa, queima tudo. Então, a gente vê que esse tipo de julgamento, né, endossa as palavras que há pouco eu dizia, e que a gente realmente nós precisamos nos aproximar. Porque se nós nos aproximarmos e pararmos de nos julgarmos, provavelmente nós vamos de frente e vamos encontrar a causa. Mas a gente, enquanto estivermos acusando uns aos outros, jamais nós vamos chegar num denominador comum, porque a questão ela vai ser mascarada por interesses totalmente adversos àqueles que realmente faria sentido para o agronegócio e para as cidades, as pessoas que tanto dependem dessa atividade. Excelente. Benê Romano, quer complementar com mais alguma informação aí para a gente? Bom, eu gostaria de agradecer o Cláudio pela presença aqui no estúdio de Edilson Guimarães, né, da Jovem Pan Patos, para esse bate-papo, parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo em prol da sustentabilidade. Eu conheço de dentro lá, Fazenda Recanto, sei o quanto o Cláudio é mais do que um idealista, né? Ele põe a mão na massa e faz as coisas acontecerem. E o que a gente precisa para o agronegócio é exatamente isso, de pessoas que façam as coisas acontecerem, né? E muito obrigado, Cláudio, e gostaria então de reforçar isso, que o agronegócio ele tem sua importância, mas mais do que falarmos, a gente precisa de colocar em prática. Obrigado, Cláudio. É isso, obrigado, viu, Cláudio? Parabéns. Obrigado, né? E não é só o pessoal de São Paulo que está desinformado, não, das grandes capitais. Tem muita gente aqui em Patos que não conhece a nossa realidade, também às vezes nos julgam
e se sintam convidados para nos conhecer, né? Terão a oportunidade de ver o que está acontecendo aqui logo na nossa vizinhança. Um grande abraço, obrigado a vocês pela oportunidade.